Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe e na aula de hoje a gente vai resolver algumas questões do Enem sobre função quadrática. A primeira questão é de 2017 e diz o seguinte: a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. Então, a seta aqui em preto está mostrando essa abóbada, né, que é a entrada dessa capela, certo? Então, ela descreve, né, uma parábola com concavidade voltada para baixo. Agora, a figura 2 fornece a vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2. Então, a vista frontal e ele quer exatamente essa altura aqui, H. Né? Então, vamos lá calcular. Essa questão, claramente, a gente vai modelar através de funções quadráticas. Para isso, a forma genérica da função quadrática é o que? Ax² mais bx mais c. O problema descreve, né, um gráfico de uma função do segundo grau por ser uma parábola. Essa parábola tem concavidade voltada para baixo e daí a gente vai tirar algumas informações sobre isso. Então, o que nós vamos fazer inicialmente? Vamos colocá-la no plano cartesiano, desenhando o eixo x aqui e o eixo y, para podermos fazer o cálculo. Por saber que ela tem a concavidade para baixo, a gente já pode concluir que o A é negativo, né? O A dela é menor do que zero, certo? E uma função do segundo grau, ela toca o eixo x em dois pontos, certo? Tá aqui os dois pontos que ela toca. E ela toca o eixo y em um ponto. E esse ponto aqui é exatamente a origem. Portanto, ponto 0, 0. Então, C dessa função vai ser igual a zero. O coeficiente o ponto em que esse gráfico toca o eixo y é no ponto 0. Então, meu C aqui, meu coeficiente C, eu já determinei. Porque como ele quer saber a medida da altura H, e a altura H é exatamente, né, um ponto de quê? Um ponto de máximo. Porque ela é uma função com concavidade voltada para baixo, o A negativo. Então, ela vai ter um ponto de máximo. E esse ponto de máximo, nós vamos já chegar nele. O segundo ponto aqui é que a gente tem que perceber, né, vamos perceber aqui, que a parábola ela é simétrica em relação, né, aqui a coordenada do vértice, certo? Então, o que quer dizer isso? Que todo esse lado, né, o lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. Então, se esse trecho aqui mede 5 metros, esse outro trecho aqui também medirá 5 metros. Essa parte em branco aqui está medindo 4 metros, então essa outra aqui também medirá 4 metros, certo? Então, a gente tem que ficar atento a essas informações. Então, se esse lado aqui mede 5 e esse 5, o segundo ponto em que o gráfico tocará o eixo das abscissas será exatamente no ponto 10, formando o ponto 10, 0. Então, aqui eu já tenho minhas duas raízes, ó, que é 0 e 10, que é o ponto em que o gráfico toca o eixo x. O vértice ele é formado, né, por duas coordenadas x e y, que estão aqui. E só que aqui a gente claramente, se esse ponto aqui é exatamente o que mede 5, esse lado mede 5, então meu x aqui é 5. Essa minha coordenada aqui, x, vai medir 5. E essa daqui é minha altura, né? Olha aí, é minha altura onde eu quero descobrir. Então, esse é exatamente o meu H aqui que eu quero descobrir. Porque essa coordenada aqui vai ser 5 e meu y, que é menos delta sobre 4A, que não tem aqui. Para eu poder fazer esse cálculo da altura, que está relacionado com a minha coordenada y do vértice, eu vou ter que descobrir quem é essa função do segundo grau e daí calcular essa coordenada. Então, para isso, eu vou calcular com base, né,
em um sistema de equações do primeiro grau também. Uma aplicaçãozinha bem rápida para poder descobrir os coeficientes. Então eu vou pegar um dos pontos, eu vou pegar esse ponto aqui, por exemplo, o ponto 10, 0, e vou substituir na minha forma genérica, na minha lei de formação. Lembrando que o meu x é 10 e o meu y é 0. Então, quando o meu x for 10, o f de x será 0. Então, como eu vou calcular nele, esse daqui eu posso substituir por 0, certo? Que ele ficará da seguinte forma: vai ficar f de 10 igual a 0, certo? Então já substituo. E onde tem x eu coloco 10. Então fica 0 igual a vezes 10 ao quadrado mais b vezes 10 mais c. E quanto é que vale meu c? 0, certo? Então, resolvendo, fica 100a mais 10b igual a 0. Posso dividir ambos os membros, tanto esse lado quanto esse, por 10. Então, fica 10a mais b igual a 0. Eu vou trazer esse trecho, deixar tudo em função, né? O b em função de a. Então, levando para lá, fica b igual a menos 10a. E aqui eu tenho minha primeira equação. B em função de a. O próximo, eu determino outro ponto para poder fazer o cálculo. Convenientemente, eu vou pegar esse ponto aqui, porque ele está exatamente aqui no x1. E por que esse daqui é o x1? Porque imagine, se esse daqui para cá equivale a 4, e daqui até esse eixo vale 5, o que me resta aqui é 1. Certo? Então, o x aqui é 1 e na minha altura aqui 3. Então, meu y aqui é 3. Então, ponto 1, 3. Eu vou fazer da mesma forma aqui. Então, pegando o ponto 1, 3, eu substituo aqui. Substituo na minha forma genérica. Então, por que aqui é 1, 3? Porque o f de 1 é igual a 3. E onde for o x eu coloco 1. Certo? Então, fica 3 igual a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais 0, que é meu ponto C, que vale 0. Então, fica a mais b igual a 3. Daqui eu já posso trazer esse daqui para substituir aqui nesse b aqui, certo? Fazendo isso, fica a mais menos 10a igual a 3. Fica a menos 10a igual a 3. A menos 10a fica menos 9a igual a 3. Eu vou dividir tudo por menos 9, né? Se eu for dividir tudo por menos 9, vai ficar a igual a menos 3 sobre 9, ou a igual a 3 sobre menos 9. Né? Aqui é só uma questão de simbologia para mostrar para vocês que tanto faz vir aqui na frente quanto aqui embaixo, né? Ele vai significar a mesma coisa. E agora dá para fatorar tudo por 3, né? Que aqui dá 1 e aqui dá menos 3, certo? Então esse é meu pontinho, o a é igual a menos 1 sobre 3. Para descobrir o b, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a substituição, né? Então nessa daqui, b é igual a menos 10 vezes menos 1 sobre 3. B é igual a 10 sobre 3. E então a gente tem os três coeficientes. Então nós descobrimos aqui os três coeficientes e vamos agora substituir na forma genérica para descobrir a carinha da função, né, que modela essa abóbada principal. Então, substituindo o a menos 1 sobre 3x ao quadrado, mais o b é 10 sobre 3x, e o c é 0, não preciso colocar, certo? Então, essa é a função que modela essa parábola da abóbada principal.
A partir daqui eu vou calcular agora exatamente essas coordenadas aqui para eu calcular a coordenada do vértice, né, que é o y. Calculando o discriminante, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, substituindo o b, né, o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse zero faz com que todo esse termo se anule e aqui fica 100 sobre 9. Substituindo aqui na coordenada do vértice, o y do vértice é menos delta sobre 4a, então fica menos 100 sobre 9 sobre 4 vezes menos 1/3. E aqui, então aqui fica, multiplicando esse sinal, fica menos 100 sobre 9 sobre 4, né? 4 vezes menos 1 sobre 3, então fica menos 4/3. Vou repetir agora essa primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Os sinais aqui, esse produto fica positivo. Aqui eu consigo fazer a fatoração dividindo 3, né? 3 dividindo para 3 dá 1, e 9 para 3 dá 3, 4 dividido para 4, né? Eu estou fatorando, e 100 dividido para 4, 25, igual a 25 sobre 3. Essa é a coordenada do vértice, que é exatamente a minha altura, né, da minha abóbada principal. Portanto, minha alternativa D. É uma questão bastante interessante que requer conhecimento sobre função quadrática. A próxima questão é do Enem de 2013 e ela foi adaptada por mim. A questão diz o seguinte: a parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a x² menos 4x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado no eixo x. Nessas condições, qual a altura do líquido contido na taça em centímetro? Então, como ele diz aqui, temos algumas observações. Essa taça é descrita por uma função quadrática, está aqui a parábola, né, o gráfico dela, e o V, o vértice, ele toca exatamente no eixo x. Quando a parábola intercepta o eixo x em apenas um ponto, o que é que significa? Significa que o delta é igual a zero, né? O delta é igual a zero que eu tenho duas raízes iguais, idênticas, né? Essas duas raízes. Então, sabendo disso, é bem simples eu fazer esse cálculo para descobrir esse meu C a partir do discriminante, né? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu já tenho aqui o A, o B e o C, eu preciso saber quem é. O C é que eu preciso saber quem é. E o delta eu já sei que é igual a zero, por essa informação importantíssima aqui, que o vértice toca o eixo x. Uma função de segundo grau, ela poderá tocar o eixo x em nenhum ponto, quando o delta é negativo, em um ponto, né, quando o delta é igual a zero, ou em dois pontos, quando o delta é maior do que zero. Daí a importância de estudar o sinal da função. Então, a gente vai substituir os valores, né? O b vai ficar o seguinte: 0 vai ficar 0 igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, certo? O 0 a gente coloca só para desse lado aqui, porque a gente está habituado a ter o delta desse lado aqui, ao valor 0 desse lado, que fica 16, né? 16, menos 4 ao quadrado 16, menos 4c. O 4c vindo para cá, fica 16 igual a 4c, c, né? C é igual a 16 sobre 4, c igual a 4, e então a altura em centímetros é igual a 4, certo? Questão bem simples, no entanto, requer o conhecimento, né, do estudo sinal da função
e conseguir prever a quantidade de raízes que uma função quadrática terá com base no discriminante. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e um forte abraço.